O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado, para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Podemos nos sentar. É Daniel quem oferece a nós o banquete de doces iguarias de sua palavra, chamado no início desta leitura, pela ministra que a proclamou, de profecia, não obstante seja uma traição daquele que é o sentido mais imediato daquilo que Daniel está trazendo. Não obstante ele traga uma profecia, este livro não está inserido dentro do conjunto dos Neviim hebraico, qual seja dos profetas. Daniel não é como Isaías, não é como Jeremias, não é como Ezequiel. Sim, há uma dose de profecia na sua palavra, na medida em que ele se torna um porta-voz de Deus e um mediador do absoluto. No entanto, o escrito de Daniel se insere naquele gênero, ou seja, naquele estilo de comunicar a mensagem da revelação chamado de apocalíptico. As características desse gênero apocalíptico são a presença de visões, de revelações, de simbolismos. Esses gêneros apocalípticos são um dom de Deus nos momentos de perseguição, nos momentos de crise e de desespero de Israel. Pertence a este gênero, no sentido estrito, só 2 livros na Bíblia. Um, nas Escrituras veterotestamentárias, que é o livro de Daniel. O outro, no Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Ambos estão se comunicando ao povo que atravessa crises e que, diante do desespero, pode ter dúvida sobre a quem pertence a regência da história, aos reis e aos impérios deste mundo ou ao Deus que sempre se apresentou como Senhor dos povos e soberano das nações. Na perspectiva bíblica, vemos de modo especial hoje, no versículo 34, desta profecia / descrição apocalíptica de Daniel, que este jovem, que paradoxalmente torna-se sábio, mesmo na tenra idade, ainda mancebo, atrai para si o conhecimento de Deus, que lhe concede ver aquilo que está oculto. Essa é a prerrogativa dos profetas e dos poetas. Veem o que está oculto e são capazes de descrever aquilo que todos nós sentimos, mas não temos palavras para fazer o parto. É o profeta quem parteja a história. E aqui está Daniel partejando o sonho de Nabucodonosor. Estavas olhando e uma pedra sem intervenção humana se desloca. É uma sentença estilizada, uma maneira que o Antigo Testamento tem
ao dizer que não há intervenção humana, para dizer que quem está agindo é Deus. Esta pedra que se desloca, se move por conta da ação de Deus. Hoje, com o conhecimento que nós temos da história, da filosofia, da sociologia, nós já temos categorias suficientes para entender que, na verdade, Daniel está tentando traduzir de modo simbólico aquela que é a contingência, aquilo que a filosofia chama de devir, a cadência natural do tempo. Há um mito no mundo antigo que é o mito de Sísifo, que é condenado todos os dias a fazer uma pedra subir ao alto do monte, e quando chega ao entardecer no alto do monte, a pedra rola. Esta é uma cadência natural da existência humana. Estes dias, nós podemos contemplar a beleza do florescimento do mandacaru. Algumas casas aqui antigas que têm os pés de mandacaru, lembrando-nos daquela música, né? Mandacaru, quando flora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina, quando enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. O mandacaru floresce uma noite, você tem que ficar atento, porque ele vai florescer e seca. Ou pensemos na dama da noite, que floresce só à noite e perfuma uma rua inteira. Só que é só à noite, depois seca, passa, murcha. Então, esta é uma cadência da existência humana, ainda que seja um grande império. Pensemos em Nabucodonosor, rei da Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia, pensemos nas grandes pirâmides como a de Gizé, pensemos no grande farol de Alexandria, de Alexandre o Grande, pensemos no mausoléu de Halicarnasso, tudo isso virou pó, se dissolveu. Então, da flor, do mandacaru, que murcha numa noite, até grandes impérios como o de Nabucodonosor, tudo acaba deixando de existir. Tudo que é sólido se dissolve no ar. Marx, quando escreve isso, está falando do capitalismo. Mas, na verdade, esta dissolução é uma exigência natural de tudo que existe. No Dies Irae, que é um cântico medieval, se diz Dies Irae, dies illa, solvet seculum, est favilla, teste David cum Sibila. No dia da ira, no último dia, tudo se dissolverá. E isso testemunham tanto Davi, rei profeta, quanto Sibila, a profetisa pagã. Então é disso que Daniel está dizendo. E nesta contingência, nesse devir, nessa cadência natural, tudo que é vivo morre, tudo que se reergue será derrubado, tudo que é sólido vira pó. Deus está conduzindo a história, que, não obstante do ponto de vista material e biológico, se encaminha para o abismo, se encaminha do ponto de vista do sentido, do propósito, para o cumprimento das promessas de Deus. Por que nós estamos meditando sobre estes textos nestes dias? Porque nós já estamos nos aproximando de um tempo que é grávido e grave, que é o tempo do Advento. Grave, porque o Advento nos recordará que temos que estar vigilantes, porque Maranatá, vem Senhor Jesus, Ele está próximo, e cada instante vivido é também morrido, lembra Heidegger, e a cada momento em que nós nos imaginamos cheios de dias, de promessas, com grande potencial, pode vir a nós uma tragédia, a nossa vida pode ser ceifada num instante, um cochilo de alguns segundos pode nos ceifar a vida. Então é um tempo grave, mas em sendo grave, é a mesma etimologia, é grávido. Por isso, Jesus, como também, de alguma forma, os profetas, sempre associam esta iminência do fim à gravidez. É Jesus quem vai dizer. Por ora, experimentamos dores de parto. A mulher fica aflita quando está às vésperas de parir. No entanto, quando dá à luz uma nova criança, a alegria de ter feito nascer alguém a este mundo faz passar toda aquela tensão precedente. Como lembra também o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, toda a criação geme como em dores de parto. Por isso, no Advento, nas 2 primeiras semanas, iremos meditar sobre este parto da humanidade, que tem tensões.
as dificuldades, os sofrimentos, os desencontros, as contradições da história, a história está grávida de alguma coisa. Assim como também iremos entrar mais uma vez no útero de Maria, porque as segundas semanas do Advento são aquela em que refletiremos sobre aquela gravidez que deu ao mundo o Filho de Deus. Os judeus, estamos na profecia, no gênero apocalíptico, em Daniel, experimentam várias angústias. E estas angústias dos judeus, na verdade, nos fazem ter clareza sobre as nossas próprias angústias, porque todos estamos em estado de parto. Partejemos. Nosso parto é de sermos tão pequenos num mundo que é grande, de sermos passageiros num mundo e num universo que nos precede e que nos supera. E isso nos desconforta, porque esse é o desafio da vida, atravessar a dor de existir, sendo lançados. Heidegger, o filósofo, traz isso na sua filosofia. No seu pensamento, ele diz que todos nós somos seres lançados aí. Somos Dasein. Este lançados aí acontece no parto, porque o útero que nos aconchega durante 9 meses, 36 a 40 semanas, é o útero que se contrai para nos expulsar, e assim vai acontecendo na vida de cada um de nós. Vamos continuamente sendo expulsos de paraísos. Idealizávamos um relacionamento, o outro não tem compromisso de ser refém dos nossos caprichos e nos expulsa. Tentamos amar por 2, terminaremos sofrendo sozinhos. Idealizávamos um modelo político, virar o salvador da pátria, e descobrimos que para um tem rachadinha, para outro tem rachadona. Somos expulsos. Idealizamos um padre. Ai, que alegria! O bispo agora acertou, nos entregou um padre que nós julgávamos merecer. E aí, de repente, acontece um conselho daqueles que a gente nunca entende. O bispo é como namorada, a gente não consegue muito entender o que está pensando. E aí, troca de padre, partejamos. Então, essa é uma condenação do existir, porque nós estamos lançados. Nós rezamos isso na Salve Rainha. Nós somos filhos exilados. E neste desterro, neste vale de lágrimas, precisamos de um olhar de ternura. Por isso que todos os dias experimentamos o colo de Nossa Senhora da Piedade, porque no seu semblante de amor nós vemos que temos partos, temos dores, temos angústias, mas não iremos nos tornar amargos, ao contrário, que a dor, que o sofrimento, que a morte, que o estar aí como seres lançados, como fetos desamparados, nos faça sermos mais piedosos, podendo confirmar na graça de Deus que é força de nossa fraqueza. Vemos na primeira leitura um rei que não entendia muito bem disso, e o texto é irônico, chama Nabucodonosor de o rei dos reis. Nabucodonosor não deve ter lido a tragédia Ricardo III de Shakespeare, onde se diz que por debaixo das têmporas do rei, em cuja coroa está, esconde a morte a sua corte. Ó juízes, vós sois deuses, lembra o Salmo 82. No entanto, como homens morrereis. Isso certamente não acontece no Brasil, mas nas cortes da Dinamarca, há juízes que se julgam deuses. No entanto, morrerão todos eles como homens. Deus fará surgir um reino, diz o versículo 44 desta primeira leitura, um reino que nunca será dissolvido. Daqui a algumas semanas nós iremos cantar como Zacarias tapado, que desconfiou do anjo e teve a sua boca atada, até que tivesse nos braços um menino cujo nome é Deus é piedade, Yohaná, Deus é misericórdia. Zacarias nos ajudará a cantar, Baruch, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque é Ele quem fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi. Iremos cantar no Advento aquilo que irá completar esta profecia já apresentada a nós por Daniel. O poderoso Salvador, cujo reino não se dissolve e cujo poder não caduca, é o Deus vivo e verdadeiro. No hebraico,
verdade, confiança, firmeza é emet. Nós mentimos, nós nos desfazemos, os nossos reinos se sustentam, lembra Maquiavel, com base na usurpação e na rapinagem. Os impérios deste mundo estão sempre degladiando entre si, fazendo guerra, soltando bomba e se destroem uns aos outros. Mas o reino do Messias será um reino de paz e de justiça, onde a verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão e, portanto, será emet, verdadeiro, estável, não se dissolverá. Vemos, já quase terminando nossa reflexão, que precisamente porque somos conscientes de que somos lançados aí, desamparados, e não há nada que nos proteja para sempre da morte, da desilusão, do desfazimento, da falta, da angústia, a gente tem uma tara por templo e por palácio. Somos tarados por templos e por palácios. E é sobre isso que está falando o Evangelho. Jesus subindo a Jerusalém para entregar-se num amor verdadeiro, vê os discípulos e o povo comentando sobre a beleza do templo, sobre as suas belas pedras e as suas ofertas votivas, e Jesus usa mais uma sentença estilizada que nos comunica, é claro, com a primeira leitura: não sobrará pedra sobre pedra. Palácios, templos que sempre nos causam fetiche, excitação, são sempre territórios em disputa. Os discípulos ficam admirados pelo ouro. E aqui eu me recordo, para a gente não ficar escandalizado pelo fato, como lembra Ofélia e também Hamlet, com muita ironia, de que não há nada que um burrinho de ouro não compre em Roma. Quando nós somos seminaristas, a gente tem uma piada entre nós que diz assim: quando a gente entra para o seminário, a gente abre mão. Nós falamos de coisas que nós não vivemos, mas temos que nos confrontar com estas coisas para que o Senhor não nos resgate. Porque Deus ama os corações que são sinceros, sempre. Não os perfeitos, porque não somos, mas os que são sinceros. Não é de hoje que os discípulos têm paixão pelo ouro e ficam admirados, e Cristo lhes desperta a sonolência e diz: tudo isso vai se dissolver. Um risco para nós que vamos nos enchendo de plumas e de paetês, de exterioridades e de extravagâncias, de modo que Nelson Rodrigues dizia, porque quando a igreja está muito cheia, quando sobra dízimo, quando há muita extravagância, muita paetê, muita banda, muito ouro, pode ser que Deus já tenha pedido licença e tenha ido embora. Os judeus perguntam a Jesus: qual será o sinal? Para a gente ficar atento, né? Porque se a gente souber qual é o sinal do fim, a gente vai se preparar. E Jesus diz: o sinal? Tomai cuidado para não ser desenganados, para não estar distraídos. A vida é o que acontece quando está distraído. E aí Jesus está seguindo aquela tradição sapiencial presente no Talmud, que diz, em primeiro, que Deus mora no detalhe. Se for extravagante demais, se for muito bonito, muito santo, muito defensor dos pobres, corre, coloca a mão na carteira. Ah, mas defende os pobres, mas defende a moral, corre, vai roubar o seu dinheiro, seja à esquerda ou à direita. A corrupção, seja no templo, seja na corte, a corrupção é ambidestra. Está de túnica, está de terno, mas vai te roubar. Cuidado de Jesus. O sinal está no detalhe, porque lembra também o Talmud, se Deus mora no detalhe, o Messias entra na fresta da porta. Na fresta. Não vem com exageros. Ele vem na fresta. E temos que estar acordados e não excitados e iludidos. Em tempos de crise, de exaltação, é muito atual a palavra de Cristo. Cuidado para não serdes enganados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.